A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo, e nesta manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Isaías 43, do versículo de número 1 ao versículo de número 2. Deus falou profundamente ao meu coração e eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos. Diz assim o texto: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, e eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Irmãos, a palavra de Deus no texto de Isaías 43 é um texto abençoado, esse versículo aqui, 43. Capítulo 43, versículo 1 e 2. O povo de Israel, irmãos, ele estava passando, nesse contexto de Isaías, o período do cativeiro babilônico. Né? Isaías, ele, até o versículo, se eu não me engano, até o capítulo 33, ele profetiza para o povo a eminência do cativeiro. E começa a chamar o povo para um arrependimento também. A partir do capítulo 33, o profeta Isaías começa a confortar o povo e mostrar para o povo, dizer para o povo, de que Deus iria restaurar, que Deus não iria abandonar o povo, mesmo diante desse terrível sofrimento, que era um cativeiro. As pessoas perderam famílias, perderam a sua nação, perderam a sua casa. Ou seja, foram levadas escravas. E o profeta Isaías, no versículo 43, vai dizer que o Senhor é contigo. Ele vai cuidar de você. Ainda que passares pelo fogo, ainda que passares por qualquer tipo de tribulação, o Senhor estará contigo, porque Ele não te abandonará. Irmãos, estamos passando por dias tortuosos. O povo brasileiro, mundial, muitas das vezes sem saber o que fazer. Estão entre a cruz e a espada, diante de um Covid-19, né, e uma possível falência econômica. Principalmente as pessoas mais pobres, né, que não têm aí o privilégio, como os mais bem-sucedidos, de classe média, ou aqueles que são servidores públicos, né, de ficarem em casa e continuarem recebendo os seus salários para manter a sua família. Muitas pessoas estão desesperadas, não só por conta da doença, mas por conta do alimento de cada dia. Diante disso, irmãos, o profeta Isaías, no contexto do texto aqui de Isaías 43, ele profetiza para o povo de Israel, diante dessa eminência, né, de um cativeiro e dessa proteção de que Deus prometera, né, ao povo, né, porque Deus é um Deus justo. Deus ele pune a nação de Israel, porque o cativeiro foi uma punição, porque nós sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, e as coisas só acontecem quando há permissão de Deus para que isso venha acontecer. E foi o que aconteceu com o povo de Israel, por conta do pecado. Porém, esse mesmo Deus, com sua infinita bondade, ele liberta o povo e promove a sua restauração. Ele vai libertar esse povo desse cativeiro e vai começar a restaurar o povo de Israel. Agora, o que isso tem a ver, meus irmãos, o que isso tem a ver com a nação brasileira, com nós brasileiros? Irmãos, a nação brasileira ela precisa voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor.
As pessoas precisam lembrar, irmãos, que elas são submissas, nós somos submissas a Deus, soberano sobre todas as coisas, e justo em seu julgamento. Deus é justo. No Brasil, irmãos, apesar de ter aumentado, teoricamente, o número de cristãos, né, de acordo com as estatísticas aí, tem aumentado muito o número de cristãos durante os últimos anos, o que nós vemos aí é um povo cada vez mais distante de Deus. O evangelho, irmãos, virou para muitos um meio de ganhar dinheiro. Um meio de ganhar dinheiro. E para outros apenas um refúgio. Um refúgio onde alimentam os seus desejos, né? Estão pregando aí por aí, irmãos, um outro evangelho. É um outro evangelho. É o evangelho da ganância. É o evangelho da alimentação do ego. Mas a Bíblia vai chamar isso de anátema. Está lá em Gálatas 1:8, onde Paulo vai dizer assim, ó: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Todos, irmãos, todas aquelas pessoas que vão a Jesus, que vão ao evangelho em busca de satisfação própria, são pessoas que verdadeiramente ainda não tiveram um encontro real com Cristo. Porque o que Jesus ensinou para o povo foi que o Filho do Homem não tem onde inclinar a sua cabeça, onde reclinar a sua cabeça. O Filho do Homem não tem onde morar. O Filho do Homem não tem nada material para te oferecer. Não tem nada. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou também que no mundo nós teríamos aflições. Mas o próprio Jesus também ensinou que deveríamos ter bom ânimo, porque da mesma forma que Jesus venceu o mundo, nós também venceríamos. Foi isso que Jesus ensinou. Mas, irmãos, diante dessas lutas que nós passamos, a gente percebe que a humanidade, quando nós olhamos para Isaías, o livro de Isaías, a gente vê as consequências do pecado do povo, o povo sendo levado cativo, o povo sofrendo, mas ao mesmo tempo a gente vê também um Deus longânimo e perdoar, misericordioso, que perdoa o povo e faz uma promessa de que, ó, eu vou estar contigo. Você vai passar pelo fogo, não vai se queimar, você vai passar as lutas virão, mas eu sou contigo. Ainda que todos venham te abandonar, ainda que teu pai, tua mãe, teus familiares te abandonem, todos te abandonem, eu, Senhor, jamais te abandonarei. É isso que o profeta Isaías, sendo usado por Deus, está dizendo para o povo. Eu vou restaurar a sua vida. Só que antes disso, do profeta Isaías ser usado por Deus com essas palavras, o profeta Isaías chamou a atenção do povo para o arrependimento. O povo precisava voltar ao primeiro amor. E é isso que nós precisamos, irmãos. A nação brasileira tem apostatado da sua fé. Estão fazendo chacota com o Evangelho de Jesus Cristo. Estão brincando com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos aumentando em números, mas diminuindo em qualidade. As pessoas não estão mais vivendo um Evangelho, não estão mais pregando um Evangelho genuíno, o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas não estão mais pregando isso. É vários modismo entrando dentro da igreja. É muita moda dentro da igreja. Muito modismo dentro da igreja. É estratégia. Muita estratégia. E pouca palavra. E pouca transformação de vida. Porque o Evangelho transforma. É por isso que Nicodemos não entendeu quando Jesus chega para ele no Evangelho de João capítulo 3 e fala para ele, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos achava que tinha ele era religioso, cumpria as leis, dava dízimo, orava 3 vezes ao dia. Ele era um ritual religioso. E não é isso que Jesus quer. O que Jesus quer foi o que ele falou para aquela mulher samaritana, dizendo para ela que naquele dia o Senhor irá buscar os verdadeiros adoradores. A mulher pergunta, mas Senhor, os meus pais dizem que nós adoramos lá no monte, devemos adorar no monte, vocês dizem em Jerusalém.
Aí Jesus chega para aquela mulher, vai chegar tempo em que irei buscar. O Senhor irá buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E é isso que Deus queria do povo de Israel, que o povo se convertesse, que o povo buscasse, que o povo se humilhasse na presença do Senhor. E a gente vê as pessoas brincando. E o pior de tudo, meus irmãos, é que mesmo diante dessa pandemia, ainda tem gente que usa a pandemia, e eu estou falando da igreja, eu estou falando de pessoas que se dizem cristãs, usa da pandemia para se dar bem, para lucrar, meus irmãos. Fazendo projetinhos sociais, que por trás disso aí é para ganhar mais dinheiro. Tem de misericórdia. Esses cães endemoniados que tem por aí, chamados de pastores, entre aspas, né, e cristãos, né, que estão envolvidos nesse meio, não são pessoas que nasceram de novo. São pessoas que naquele grande dia, Jesus vai falar para eles assim, apartai-vos de mim. Eles vão dizer para Jesus, mas Senhor, eu preguei, eu profetizei, eu orei para os enfermos ficaram curados. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. A nação brasileira, irmãos, precisa voltar ao primeiro amor. As pessoas precisam voltar a se respeitar mais. As pessoas precisam amar mais. As pessoas precisam buscar mais ao Senhor. As pessoas estão brincando muito. Estamos brincando muito com as coisas de Deus. É necessário uma mudança de comportamento, é necessário uma restauração na igreja, nós precisamos de uma reforma na igreja. Muitas discussões vãs aí no meio da igreja que não levam a lugar nenhum. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo no pecado. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo porque não estão sendo alimentadas com um evangelho genuíno. É um evangelho superficial, é o que Paulo vai dizer, é anátema, é maldito. Não creia, porque esse evangelho de que tudo está bom e que o Deus é o Deus da porta da esperança, é o Deus que vai te dar tudo. Você não vai ter problema. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo diz para mim e para você que teremos aflições, mas esse mesmo evangelho diz, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Você pode passar pelo fogo, você pode passar pelas águas, você pode passar frio, você pode passar por N dificuldades. Eu estarei contigo, porque eu sou o seu Deus. Eu não te abandono, porque eu sou um Deus amoroso. Mesmo diante da sua infidelidade, eu permaneço fiel sobre a sua vida. Viu, pecador? É isso que Deus fala para nós. Mas o que Deus quer de cada um de nós, meus irmãos? É um texto, para mim, áureo do arrependimento. É um texto que, se nós vivêssemos isso, oh, que maravilha! A igreja seria abençoada. Que está lá em 2 Crônicas 7:14, a maioria dos irmãos conhece, que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, sabe o que é se humilhar, meus irmãos? É esvaziar-se, se esvaziar de si mesmo, é se despojar do velho homem e se revestir de um novo homem. É isso que Jesus espera. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Eu creio, eu tenho convicção de que os verdadeiros cristãos tomam posse desta palavra aqui de Isaías. Sabe que o Senhor é contigo. Está passando por lutas, está passando por enfermidade, está preocupado com o dia de amanhã, o que vai comer, o que vai vestir. Isso é humano, mas aqueles que confiam no Senhor têm a segurança de que Deus irá cuidar de nós, porque Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus misericordioso. O que Ele quer de cada um de nós é que nós nos arrependamos dos nossos pecados e das nossas transgressões. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós.
Amém.